Muito bem, chegamos ao último domingo do ano 2024, um ano que parece que não acaba. Eu estava vindo para cá agora na estrada, eu sempre venho de Vinhedo, e na Anhanguera eu vou pensando, e eu estava lembrando de algumas coisas, eu falei, nossa, isso aqui, eu pensei que já tinha acontecido em outros anos, não, ainda foi esse ano, parece que muitas coisas aconteceram tudo esse ano, ao mesmo tempo que o tempo parece ser menor, ao mesmo tempo a gente tem feito muito mais coisas. O que demorávamos às vezes 2, 3 anos, a gente faz praticamente tudo em um ano só. E é fato que a gente chega ao final do ano mais cansado, chega de alguma maneira até com algumas feridas que nos machucaram ao final do ano, mas também é sempre uma oportunidade para fazer uma reflexão, para pensarmos o que precisamos mudar, o que precisa ser feito diferente, para que a gente não repita os mesmos erros. Provérbios sempre tem um personagem interessante em Provérbios, que fala muito sobre o insensato. Não sei quantos de vocês têm essa relação tão íntima com esse personagem, o insensato que aparece em Provérbios, mas o insensato é aquele que continua fazendo as mesmas coisas, achando que vai ter algum resultado diferente, e isso na verdade é insensatez, é continuar fazendo as mesmas coisas, achando que um dia aquilo vai fazer algo que vai mudar, e as coisas não mudam se nada muda, e é fato que agora no final do ano a gente pode fazer algumas reflexões, e eu fui muito influenciado por um artigo que eu li, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse artigo, e nesse artigo o texto citava a palavra bíblica de Efésios capítulo 5, e eu quero pedir para que você abra então a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, a partir do verso 8, Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, nós vamos ler juntos a partir do verso 8, e eu vou ler até o verso 20, do versículo 8 ao versículo 20. Eu até coloquei aqui na tela também o texto, para que aqueles que talvez não tenham a sua Bíblia aí possam acompanhar também a leitura. Diz assim, verso 8: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplanderá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, ajuda-nos a discernir a Tua palavra, ilumine os nossos corações, e que neste último domingo do ano também nos dê essa oportunidade de fazermos uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre os nossos hábitos, sobre, ó Pai, aquilo que podemos fazer diferente a partir de um próximo ano, de um próximo ciclo. Em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título dessa mensagem a própria frase, esse imperativo que Paulo traz na carta em Efésios, a partir do verso 8, a segunda parte do verso 8, vivam como filhos da luz.
Vivam como filhos da luz. Não sei quantos de vocês estiveram aqui no nosso último culto das 19 horas, no domingo passado, nós fizemos a celebração das luzes, e participando dessa celebração e participando dessa dinâmica, fica claro que a fonte da luz é Jesus. Jesus é a luz do mundo, e ele declara isso no Evangelho de João, mas ele também diz nos evangelhos que vocês são a luz do mundo, que a igreja é a luz, que essa luz que Jesus traz ao mundo, ele reparte conosco. Então nós, a partir do momento em que nós somos aceitos por Cristo, a partir do nosso arrependimento, da nossa conversão do nosso caminho, e de começarmos a buscar, a conhecer mais a Jesus, Jesus então começa a nos dizer que nós agora também somos luz. Então Paulo, ele faz esse reforço, ele está fechando a carta para os Efésios, ele está no último capítulo, o verso 1, ele já no capítulo 5, ele começa concluindo essa carta, e ele começa com um advérbio de conclusão: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por amor a nós, como oferta e sacrifício agradável a Deus. Então no verso 8, nós vamos ter ali esse imperativo: vivam como filhos da luz. Nós precisamos aprender a entender essa nova identidade, que nós agora não somos mais escravos das trevas, não estamos mais sob o domínio das trevas, mas nós somos resgatados das trevas e vamos para um novo reino, um reino da sua luz. E a partir dessa confissão dos nossos pecados, do nosso arrependimento, nós somos selados com o Espírito Santo, e em nós agora habita a luz de Jesus. Somos luz. E isso é uma parte que eu quero enfatizar, para que a gente pense que ao começar esse novo ano, eu preciso começar com essa luz acesa, eu preciso começar entendendo a minha identidade em Cristo. Ao longo do ano, passamos por diversas situações que muitas vezes conspiram contra a luz de Jesus. Muitas vezes nós mesmos apagamos essa luz, porque nós falamos: não, Jesus, isso aqui, deixa que eu resolvo sozinho, isso aqui eu não quero a sua intromissão, isso aqui deixa, né? A gente tem às vezes dentro do nosso coração alguns pequenos reinos de trevas, onde nós não deixamos que ninguém entre, e que nós muitas vezes escondemos segredos, que deixamos oculto, escondidos, fazemos coisas muitas vezes às escondidas, né? Mas aqui entre aspas, porque sabemos que Deus, na sua tem total conhecimento de todas as coisas, mas mesmo assim a gente se ilude, mesmo que se auto-engana, se auto-sabota, e é possível que nós cheguemos ao final do ano até provavelmente com as nossas luzes apagadas, com as nossas vidas sem nenhum tipo de perspectiva. E Paulo aqui está nos dando um incentivo para que nós possamos buscar essa fonte de luz, buscarmos a vida. E ele coloca ali no primeiro versículo: vivam como filhos da luz. E o que significa esse filhos da luz? O texto ele vai mostrar que existe um fruto. Aqueles que são filhos da luz, eles produzem um fruto que é conhecido pela sua bondade, pela sua justiça e pela sua verdade. Eu podia terminar aqui já o sermão, porque aqui já é o suficiente, porque aquilo que nós precisamos viver, o que deve ser um filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, um filho da luz, as suas ações, elas produzem frutos. E como é que a gente sabe que fruto é esse? Porque ele é um fruto que se destaca pela sua bondade, é um fruto que se destaca pela sua justiça, é um fruto que se destaca pela sua verdade. Fábio, mas olha, eu quero ser mais enfático, porque caso você não esteja entendendo, tudo que é honesto, tudo que é gentil, tudo que é íntegro, tudo que é autêntico, tudo que é digno, tudo que é sincero, tudo que é direito, isso são características de filhos
da luz. O fruto da luz, quando falamos de bondade, estamos falando de gentileza, estamos falando de pessoas encantadoras. Lá na nossa casa, até antes mesmo da minha família hoje, mas a minha família primeira lá com os meus pais, minha mãe, a gente ia numa igreja que o pastor sempre pregava sobre encantamento, que nós precisávamos ser encantadores. E ele contava uma história de que muitos agora talvez nem tenham essa experiência, mas quem morou na roça ou vai visitar alguém na roça e que caminha pelo pasto, aparece aquela cerca de arame farpado e você quer passar por outro lado da cerca de arame farpado. O que acontece quando você precisa passar e você está com outras pessoas? O ideal é que tenha alguém que seja uma pessoa encantadora. Porque uma pessoa encantadora, ele vai pegar, ele vai puxar o arame farpado de cima e vai pisar no de baixo e vai estender para que você consiga passar e a sua blusinha, né, não se enrosque, não desfie. Isso é ser uma pessoa encantadora. Uma pessoa encantadora, ela facilita as nossas vidas. Uma pessoa encantadora, ela ajuda. Ela é uma pessoa que gera bondade. Qual é o contrário de ser encantador? É soltar o arame quando a pessoa passa. Né? Não, pode passar. Aí, aí a pessoa está passando assim, você solta. Pega bem no meio das costas da pessoa. E às vezes a gente faz isso. E a gente faz isso com as pessoas da nossa casa. Porque a gente às vezes ouve algumas coisas e a gente já devolve na mesma, né? Dá na moedinha, como diz no rito popular. A gente deixa o nosso encantamento, a gente esquece. E ser encantador, às vezes, é dar um passo para trás, é engolir, é dizer assim, tudo bem, mais uma vez, né? Lembrar de Jesus, que perdoar 7 vezes 7, né? Isso por dia, não é o ano todo, não é a vida toda. Né? Então, isso tem a ver com bondade, com gentileza, encantamento, justiça, aquilo que é digno, aquilo que é de direito das pessoas, é tratar as pessoas com dignidade, oferecendo a todas a oportunidade de viver de maneira digna, de sermos justos. Nós muitas vezes criticamos as injustiças pelas quais nós vivemos e somos muitas vezes vítimas de muitas injustiças. Injustiças econômicas, injustiças sociais, injustiças políticas. Mas nós não podemos usar dessa desculpa para agir também de maneira injusta, mas como filhos da luz, nós precisamos viver refletindo essa justiça. E a verdade é a questão da integridade, sermos autênticos, sermos sinceros, não sermos falsos. Se tem uma coisa que crente sabe ser, é falso. Não que os outros também não saibam, mas é que a gente tem um jeito diferente de ser falso, porque a gente coloca a máscara do crente. Quando a gente entra na igreja, a gente muda até a maneira de falar. Lá fora é aquela fulana, aquela, né, irmã, amada, querida. Já falei para vocês que eu tenho, né, uma raiva desse negócio de querido, né? Já chega em mim, põe na mão e fala, querido, peraí. Né? Queridão. Carioca gosta muito disso, né? Queridão. Tudo bem, mas a gente mas sermos sinceros. Também não precisa bajular, mas também não precisa. Simplesmente trate as pessoas como deve ser. Seja sincero. Fale a verdade. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Mas ao longo do ano a gente vai muitas vezes se contaminando. Vai abrindo mão, vai dando algumas, né, tá bom, é só um pouquinho, eu estava indo tão bem, gente, até agora, estava sem tomar refrigerante, estava assim, uma beleza, aí começa as benditas das confraternizações, aí já perdi já a linha, já tomei mais refrigerante do que eu podia, meu estômago está me avisando o tempo todo, porque é aos pouquinhos, a gente não aquela expressão que às vezes fala assim, né, chutar o balde, nem necessariamente as coisas acontecem desse jeito, mas são pequenas concessões,
Hoje é um pouquinho, amanhã é mais um pouquinho, e quando a gente vai vendo, isso vai tomando uma proporção, e vai ocupando a nossa vida, e vai nos tornando, vai, na verdade, apagando a nossa luz, a ponto de que muitas vezes apaga, a ponto de que muitas vezes apaga, mas, de novo, se você estava aqui comigo no último domingo à noite, nós temos a plena confiança, de que mesmo que as nossas luzes se apaguem, a luz de Cristo não se apaga. E aquele que confessa os seus pecados, tem os seus pecados perdoados. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E todo aquele que tem a sua luz apagada, pode ter de novo a sua luz acesa. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer disso. E essa é uma promessa contínua. Os profetas dizem que as misericórdias do Senhor se renovaram todas as manhãs, todos os dias. Deus decide nos perdoar. Ele começa nos dando uma nova oportunidade. Nós não temos apenas uma nova oportunidade a partir de 1º de janeiro. Nós já temos uma oportunidade hoje, de vivermos como filhos da luz. Mas ao mesmo tempo, faltando, hoje é 29, 30, 31, 2 dias e meio, nós também temos uma oportunidade de também fazermos uma reflexão, de pensarmos o que tem nos conspirado. Será que eu mesmo tenho feito alguma coisa que tem proporcionado que essa luz se apague? Por caminhos que eu tenho andado? Por que decisões eu tenho tomado? E o que eu posso fazer diferente? Como eu posso começar com um propósito novo? O texto de Paulo, ele nos dá algumas referências disso, e eu quero aqui, a partir desse texto também, te mostrar 3 atitudes que nós devemos ter, quando nos propomos a ser filhos da luz. A primeira atitude é: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O versículo 10 diz assim: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Em algumas versões mais antigas, o texto também fala sobre reflitam, testem. O que significa isso? Que Deus também não nos dá tudo mastigado. Sabe o que é uma pessoa legalista? Uma pessoa legalista é aquela que se sente segura, sabendo o que é certo e o que é errado. E volta e meia eu recebo uns WhatsApp em áudio, que a pessoa fala assim: pastor, então, é certo fazer isso? Eu posso fazer aquilo? É certo jogar na bet? É certo ter um filho só, não ter filho nenhum? Porque, na verdade, as dúvidas são inúmeras, são infinitas. E a Bíblia não vai te dar todas as respostas, porque Deus não os quer como pets. Quem tem pet aqui sabe, pet você tem que dizer tudo o que ele tem que fazer, e mesmo assim ele não faz. E aí o que você faz? Você pega ele, muitas vezes, dependendo do tamanho, né? Lá em casa eu tenho 2 gatinhos lá, e quando eles não obedecem, o que faz? Põe de castigo. Pega, literalmente, põe um lá no quintal, põe o outro dentro do quarto, fecha a porta. Deus não faz isso com a gente. Deus não tem pets. Deus tem filhos e filhas, que têm liberdade. Porque Deus nos ama de tal maneira que Ele nos dá a liberdade para viver as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus também diz assim: ao viver, aprendam, usem a cabeça, comecem a perceber que tem coisas que não funcionam, tem coisas que não valem a pena. Então o que o Paulo está dizendo, ele está dizendo exatamente isso, que nós precisamos muitas vezes examinar se o que nós estamos fazendo está dando certo, se vale a pena. Às vezes o que a gente ganha, né, se pôr numa balança, é muito menor do que aquilo que a gente perde. Isso vale a pena. Então examinem, aprendam a discernir o que é agradável, provem, verifiquem, conversem, peçam conselhos. Busquem olhar, observar aqueles que você vê que parece que são mais alinhados, focados, que a luz parece que brilha mais. Não vivam como
um animal que não pensa e que sai fazendo. Acho que uma das frases que mais eu ouvi na minha vida é pessoas que dizem assim: não me arrependo de nada que eu fiz na vida. Isso é uma total insanidade. Porque você não precisa aprender errando. Você pode aprender observando o erro dos outros. Você pode perceber que tem coisas que vão sempre dar o mesmo resultado. E a palavra de Deus fala sobre isso o tempo todo. Observem as aves do céu, olhem para os lírios do campo, observem as coisas, tenham discernimento, busquem aprender, discernir aquilo que é bom, que é agradável. Também há uma outra atitude que Paulo diz para nós: não participem das obras infrutíferas das trevas. Isso está no verso 11. Não participem dessas obras, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. O que é feito às escondidas, e aqui existe também uma outra versão que fala assim: não sejam cúmplices. Porque muitas vezes a gente não participa, não necessariamente nós estamos muitas vezes executando planos, mas nós somos cúmplices, nós sabemos, nós nos omitimos. De alguma maneira a gente está no jogo. E o que Paulo está dizendo, falando assim: olha, não participem, não colaborem, não deem audiência a essas coisas. E a gente gosta do que é errado, fala a verdade. Parece que o que é errado é mais divertido, é engraçado. Mas a gente precisa aprender a discernir, é essa palavra assim, discernir essas obras infrutíferas das trevas. Aquilo que se é feito em oculto, ou seja, o que é feito às escondidas. Porque aquilo que não pode ser mostrado, que não pode ser iluminado, tem alguma coisa errada. O filho da luz, ele não precisa ser uma pessoa exibida, que mostra tudo que ele faz. Mas tudo que ele faz é feito à luz do dia, não é feito às escuras, não é feito quando todos dormem, não é feito quando ninguém está olhando, não é feito quando ele está sozinho, mas é algo que é público, que é possível, né? É aberto, pode se olhar, não tem do que se envergonhar. E o fato é que às vezes a gente se envolve com muitas coisas das trevas, coisas que não nos fazem bem, e a gente tem um certo fascínio, a gente tem um fascínio pela escuridão, a gente tem um certo fascínio. O maior exemplo disso é quando chega a época lá do 31 de outubro, Halloween. Gente, eu moro num residencial, que é assim, qualquer dia desse eu vou exibir para vocês assim, a tragédia que é. Porque fazem umas decorações, até morto assim, põe pendurado assim. Tinha um caixão outro dia, tomei um susto eu. Mas isso traz um certo fascínio pelas essas coisas das trevas, pela morte, pelo sangue, pelo terror. E isso a gente vai, e às vezes a gente não vai assim tão, né, de uma vez, vai aos pouquinhos. Eu lembro uma vez que eu fiquei viciado, eu vou usar essa palavra, assim, em filme de terror. Comecei assistindo suspense, policial, mas aí eu fui pegando cada vez coisa mais pesada, mais pesada. E aí eu fui entrando num ciclo vicioso de ir pegando cada vez coisa mais pesada, mais pesada. E eu falei assim, gente, o que é isso? Estou me intoxicando com um monte de lixo, de trevas. E o que eu vou ter para repartir com as pessoas? Trevas, lixo. E eu vou confessar para vocês uma luta que eu estou agora. Assim,
com uma vontade louca de assistir Round 6, parte 2. Mas eu já sei que aquilo lá não vai vai ser uma perda de tempo. Sabe o que eu fiz hoje até? Já assisti um comentário, o cara passou todos os spoilers. Foi ótimo, porque eu já soube de uma coisa que eu não vou contar, porque também não quero estragar, porque cada um, né, tem o seu livre-arbítrio. Mas falei, não vou assistir também. Sou tentado, toda vez que dá o tum-dum lá, né, aparece bem grande lá para você, assim, né, dependendo da sua TV, é maior ainda. Mas por quê? Porque são essas obras das trevas que a gente se encanta. Vê as audiências, são os filmes românticos, são as biografias, as histórias de luta. Não, são os terror, o horror, o suspense. A gente tem um fascínio por a morte. E nós não podemos participar disso, mas como filhos da luz, nós não podemos ser cúmplices. Cúmplices de atos de impiedade, tudo que não professa a nossa fé em Cristo. Impiedade significa não crer que Cristo é o Senhor, é ser uma pessoa ímpia, não crer nisso. E imoralidade, ela está ligada à impiedade. Se você ler Romanos, capítulo 1, Romanos vai dizer lá que as pessoas trocaram o Criador pela sua criação. Então, com a impiedade veio, talvez outra palavra que podia colocar ali, a idolatria. E toda a imoralidade é uma consequência da idolatria. Porque a hora que a gente perde a nossa conexão espiritual, e a gente foca essa conexão com qualquer outra coisa que se torne nosso ídolo, a segunda coisa que mexe conosco é a nossa sexualidade. Não tem como você viver uma vida sexual de integridade sem ter uma vida espiritual de fé e verdade em Cristo Jesus. A ver o nosso país. Nosso país é um país idólatra, é um país, apesar do número que a gente tem de evangélicos, é um país idólatra. Qual é a maior, festa brasileira que a gente vende para o mundo? Nem preciso falar. A imoralidade, ela anda junto com a idolatria, com a impiedade, e a gente precisa, e às vezes eu estou querendo cuidar da imoralidade, sem cuidar da minha idolatria, aquilo que eu estou idolatrando, aquilo que eu estou colocando como fonte, que não é luz. E se eu encho o meu coração de trevas, eu vou buscar mais trevas. E eu vou ficar, inclusive, envergonhado, porque daí o inimigo ainda usa isso contra nós. Fala assim, aí, lá vai você de novo, lá, o sujinho, falar com Deus. Olha lá, o santinho do pau oco. Satanás, ele... Não é por nada que ele é chamado de o acusador. Cada um de nós sabe o acusador que anda aqui no nosso pescoço. De novo? Não acredito. E depois você ainda vai na igreja? Ficou sem ir na igreja tanto tempo, e agora no último domingo do ano você vai na igreja? Mas que crente. Olha, não ouve isso. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você escolheu estar aqui hoje. Que bom que você escolheu a luz. E isso vai ser sempre uma luta, porque as trevas sempre vão parecer mais tentadoras. Uma outra atitude, aproveitem ao máximo cada oportunidade. E aqui eu acho que também começa a dar para nós também uma direção para esse novo ano que vai começar. As versões mais antigas falam de remir o tempo. O verso 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, só falei sobre isso, mas como sábios, ou seja, reflitam, não continuem fazendo as mesmas coisas achando que vai ter resultados diferentes, mas aproveitem ao máximo cada oportunidade. Pensem
nessa remissão do tempo, de resgatar, remir significa resgatar. O que mais a gente reclama hoje é que a gente não tem tempo, verdade ou mentira? Que a gente, que dia precisava ter mais 48 horas, que dia não sei, que a gente precisava, né? Aí a gente se intoxica de cafeína, porque tem que estar mais tempo acordado, e porque as coisas não dão certo, porque precisa fazer mais, cada dia parece que a gente tem menos tempo. Agora a palavra diz assim, para a gente remir o tempo, que a gente precisa resgatar o tempo, salvar, literalmente salvar o tempo, que está nas mãos das trevas. Aquilo que hoje a gente usa, que fica muitas vezes, esse tempo que a gente perde, é preciso uma atitude nossa de buscar esse tempo de volta. Cada um de nós precisa fazer uma reflexão. Nós só temos 24 horas por dia. E a gente precisa de uma disciplina de voltar a ter o tempo ao nosso favor. E não ser um escravo do próprio tempo, ou permitir que o tempo se torne escravo de alguma outra coisa. Há um tempo atrás, eu coloquei no meu celular, descobri que lá no aplicativo no Instagram, você pode pôr limite de tempo. Aí eu coloquei lá um limite de tempo de 1 hora. Rapaz, mas como passa rápido, né? 1 hora. Aí o Instagram aparece assim, você chegou no seu limite, ele fecha, ele não deixa mais você abrir. Só que eu sou o dono dele, né? Aí eu vou lá e o que eu falo? Ignorar limite de tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Continuo sendo escravo do tempo. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso resgatar esse tempo. Será que eu preciso de todo esse tempo em rede social? Será que eu preciso de todo esse tempo olhando para a vida dos outros? Me sentindo mal porque eu não estou, né, fazendo uma viagem internacional no fim do ano, não estou na praia. Será que é isso que eu preciso? Será que eu não posso aproveitar melhor esse tempo com alguma outra coisa? Será que eu preciso... esses dias eu também assim, alguém falando assim, série que você precisa maratonar até o final do ano, pelo amor de Deus. Eu já até pulo isso daí, porque eu não quero nem ver. Mas você já percebeu? A gente não é capaz de fazer 1 minuto de exercício, mas fica lá, 5 horas na frente da tela, maratonando série. Porque elas são feitas para isso mesmo, elas têm todo esse poder, são feitas com todo esse força de engajamento, mas a gente precisa remir o tempo, queridos. Como diz a minha mãe, camisa de futebol não enche barriga de ninguém. Antigamente a gente ficava focado em negócio de futebol, falava, ganhou, perdeu, ficava bravo, minha mãe falava, para com isso, larga disso. Quem dera que se hoje, os nossos problemas eram o futebol. Mas quantas outras coisas nos distraem? Uma das grandes armadilhas que o inimigo, Satanás, tem usado contra os filhos da luz é a distração. Tem nos mantido distraídos. Tem nos mantido focados em algumas coisas para a gente não pensar nas nossas próprias vidas e olhar para nós mesmos. Por isso eu tenho pensado muito, se eu só tenho 24 horas por dia, como é que eu uso essas 24 horas? E talvez a gente precisava aprender um pouco mais de contabilidade. Sai de Satanás. Talvez a gente precise pensar aqui e colocar no papel mesmo quantas horas, quantos minutos nós estamos gastando com algumas coisas. E que não fazem sentido. E que nós precisamos amadurecer e crescer. Por isso, eu quero falar para você de algumas aplicações práticas. Próximo slide. Eu peguei essa frase desse artigo que eu li. Esse artigo foi escrito por uma irmã chamada Vanessa Belmonte. Ela escreveu um artigo na revista Ultimato. E ela escreveu um artigo dizendo assim, ao final de 2024, não faça resoluções, forme hábitos. Ao final de 2004, não faça resoluções, porque o que mais a gente faz é resoluções. Vou parar de tomar refrigerante, vou fazer exercício, vou parar de comer hambúrguer, vou comer salada, vou ler mais a Bíblia. Olha, resolução a gente tem um monte. Eu mesmo poderia passar aqui para vocês um monte de resoluções. Mas o fato é que não é o fazer,
mas é o ser. Quem você é vai dizer o que você vai fazer. E às vezes a gente quer mudar o fazer. Eu não vou mais fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou parar de fazer isso e vou... Mas se eu não olhar primeiro para mim e não entender que eu sou um filho da luz, quem eu sou, eu não vou mudar. Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. E aqui a Vanessa, ela propõe algumas coisas interessantes, assim, muito, muito práticas. Você vai ver comigo. Primeira delas, muda para mim, Henrique. Que hábitos você pode excluir da sua rotina que atrapalham a viver a vida que Deus tem dado a você? Aproveite esses próximos dias, aproveite hoje à tarde que não tem culto. Estou tão acostumado a ir no culto à noite. Então, faz um tempo de culto com Deus. Separa esse tempo à tarde e faz uma reflexão. Com que eu tenho hoje gasto? Que hábitos eu preciso tirar da minha rotina que me atrapalham a viver, ser luz? E o que eu preciso jogar fora? E é jogar fora mesmo. Excluir da minha rotina, que me atrapalham. A segunda é, que hábitos eu posso incluir nessa rotina? Algo que eu sei que eu preciso fazer e que eu não tenho dedicado o suficiente para desenvolver. E os especialistas dizem que para você adquirir um novo hábito, você precisa fazer por pelo menos 3 semanas, 21 dias. É disciplina. É repetição. E a gente precisa fazer essa reflexão e agir. E falar, então isso aqui eu não quero mais, mas isso aqui eu quero. Próximo mês de janeiro tem 31 dias. Uma opção. Usa o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios é esse livro da sabedoria, de ajudar a gente a discernir, a entender como viver a vida. Leia o livro de Provérbios em janeiro, 1 capítulo por dia. Tem 31 dias o mês de janeiro. Às vezes a gente começa, todo crente clássico começa por Gênesis. Vamos começar a ler a Bíblia, vou ler a Bíblia o ano todo. Aí chega lá em Levítico, né? Números, já se atrapalhou, já não entende mais nada. Vamos ser práticos, gente. É que nem quando você vai para academia. Se você nunca foi para academia, não adianta você querer fazer tudo. Começa com o mais básico. Então, Provérbios é um livro básico. É um guia de sobrevivência na selva. Começa com Provérbios. E você vai ver que dá para ler Provérbios o ano todo. Mas é um passo. Ontem até eu estava vendo lá, eu estou seguindo lá, estou tentando entrar no hábito da corrida. Tive umas lesões, mas eu acho que eu vou dar certo, eu vou continuar. Aí tem um cara lá que eu sigo, ele está falando assim, correr 365 dias por dia, vamos fazer, entra aqui no meu grupo, vai correr 365 dias. Eu falei, pelo amor de Deus, não aguento correr 3 vezes na semana, eu vou correr todo dia. Porque a gente diz, vou correr eu vou ler a Bíblia todo dia. Pensa que se você não lê dia nenhum, se você já lê 3 dias, se você lê 2 e aumentar para 4, você está dobrando a meta. Às vezes a gente coloca como é que fala lá, o sarrafo muito alto, e a gente não vai, e a gente precisa fazer essa discernir. Mas também é importante olhar, será que já tem coisas hoje que funcionam, que eu preciso manter, que tem dado frutos, e que tem me ajudado a viver essa vida plena? Porque eu tenho certeza que você teve boas experiências, teve coisas que funcionaram, teve coisas que o resultado foi positivo. Então tenha persistência, não desista, invista mais tempo nisso. Jogue fora aquilo que não presta.
Mas isso precisa, muitas vezes, a gente é tomado pelas urgências do dia a dia. E a gente não pensa, e aí já acorda de manhã, acorda fazendo as coisas. E a gente precisa ter um tempo para refletir. Talvez hoje à tarde seja um dia interessante para você fazer isso. Aqueles que vão ter oportunidade de ficar de folga ainda até o final do ano, separa um tempo para fazer essa reflexão, de buscar a Deus, de ler novamente Efésios capítulo 5, para que vocês possam entender e viver como filhos da luz. Use esse texto do capítulo 5, versículo 8, e coloque na sua mente que você é um filho, uma filha amada de Deus, salvo em Cristo Jesus, que você foi sonhado por Deus para brilhar a luz de Jesus, e que nós queremos começar 2025 brilhando. Queremos ter um ano de 2025 brilhante, brilhante não pelo nosso sucesso, pelas nossas competências, mas brilhante porque nós mantivemos essa luz de Jesus acesa em nosso coração, e isso vai fazer toda a diferença. Ser luz vai fazer toda a diferença nas coisas que a gente vai fazer. Por isso, não faça resoluções, mas busque entender quem você é, forme novos hábitos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Chegamos ao final do ano, Pai, com muitas coisas, carregando muita informação, carregando, Senhor, muitas vezes até própria culpa, fazendo uma contabilidade que não fecha a conta, negativa, mas somos gratos a Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e queremos aproveitar sim, Senhor, essa virada de ano, e fazermos uma reflexão, uma mudança, não em criar novas tarefas, talvez até em diminuir, mas ter um tempo maior para pensar o que fazer, e fazermos de maneira sábia. Ajuda-nos a discernir essa luz que Jesus nos dá, e aquilo que tem conspirado, querendo apagar essa luz em nós. Por isso, Senhor, continua falando aos nossos corações, nessa manhã e nesse dia, em nome de Jesus. Amém.